Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Sou o pastor Raifran Batista e estou chegando mais uma vez até você através deste pequeno vídeo para apresentar o comentário da lição de número 7 da revista de adultos de nossa Escola Bíblica Dominical. O assunto deste domingo é o ministério de Eliseu. Aquele homem que, chamado por Deus, no momento certo, antes do encerramento do ministério de Elias, foi procurado por Elias. E aqui temos uma grande lição, só em apresentar o título do ministério de Eliseu, nós já começamos a aprender e extrair lições extraordinárias para a nossa vida pessoal, para o nosso ministério de ensino, ministério de pastoreio, ministério missiológico, o ministério na área da educação cristã. Aprendemos que antes da partida de Elias, Deus chamou Eliseu. Em outras palavras, foi o próprio Deus quem vocacionou, quem chamou Eliseu. E para isso, enviou Elias ao seu encontro. Você deve lembrar que Elias estava em uma das cavernas, lá no Horebe, quando o eterno Deus fala com ele e diz: "Ô Elias, o seu ministério ainda não parou. Você ainda vai ungir um rei sobre a Síria, vai ungir um rei sobre Israel, e depois você vai até Abel-Meolá, à procura de um jovem chamado Eliseu. Ungiu como profeta em teu lugar." De fato, isso ocorreu, e hoje a lição dá um destaque todo especial ao ministério de Eliseu. O texto de ouro, o texto áureo da lição está em 2 Reis, capítulo 3, e o versículo 11. E disse Josafá: "Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?" Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: "Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias." Esta expressão, deitava água sobre as mãos de Elias, lembra o ministério de auxiliar que Eliseu tinha enquanto Elias viveu, e especialmente nos últimos anos do ministério de Elias. A verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A verdade prática, colocada com muita objetividade, já aplicando para os nossos dias o conteúdo principal da lição de hoje. Deus não apenas operou milagres no tempo de Eliseu, Deus faz milagres ainda hoje. Nós somos continuistas. Nós acreditamos na ação divina nos dias de hoje. Como pentecostais clássicos, você, querido professor, precisa comunicar isso com muita ênfase aos seus alunos. Nós somos pentecostais clássicos, somos crentes em Deus e na sua palavra inspirada. Cremos que Deus opera ainda hoje, cremos que os dons são atuais, não cessaram e estão em plena atividade, em plena ação na igreja contemporânea. A lição está baseada principalmente em 2 capítulos do segundo livro dos Reis, capítulo 3 e o capítulo 4.
Ambos falam de 3 dos muitos milagres realizados por Deus através do ministério de Eliseu. Na lição de hoje, aprendemos que aquele que obedece a Deus será também abençoado e desfrutará da provisão divina de Deus aqui na terra. Assim como Deus fez milagres através de Eliseu, faz ainda hoje, no tempo da graça. Nós somos testemunhas de milagres operados pelo eterno e poderoso Deus na história da igreja, em nossa família, em nosso ministério, nas congregações por onde já pastoreamos e onde estamos pastoreando. Deus ainda cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele faz milagres, Ele opera maravilhas na vida de homens e mulheres que acreditam nele, respondendo orações. Além disso, resolvendo problemas, suprindo necessidades, enviando provisões que muitas vezes, olhando para os recursos humanos, podemos fazer aquela mesma pergunta que Eliseu fez para a viúva de um dos discípulos dos profetas: que posso eu fazer por ti? A mulher estava em situação difícil. Seu marido havia falecido, deixado uma dívida, e chegara o credor querendo levar seus 2 filhos para que se tornassem escravos, devido ao sistema daqueles dias. Mas ela procura o homem de Deus e, no primeiro momento, ele faz 2 perguntas. A primeira: que posso fazer por ti? Que te hei de fazer eu agora? Mas logo a seguir ele pergunta: e o que tu tens em tua casa? A tendência humana é negativa, e a mulher diz: tua serva não tem nada. É o primeiro momento, é a reação, mas a seguir ela diz: a não ser uma pequena botija de azeite, uma botija de azeite com uma pequena quantidade de azeite ainda ali. E é com esse pequeno instrumento, com essa pequena quantidade daquele produto e a fé do homem de Deus, a obediência da viúva, unindo essas coisas, o milagre aconteceu. Então, podemos fazer um breve comentário no tópico 1, que fala de Eliseu salvando 3 reis e seus exércitos de uma situação muito difícil, diante de uma situação muito difícil. Já sabemos que o ministério do profeta Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. E na lição de hoje, vamos estudar pelo menos 3. O milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva. O segundo milagre, a multiplicação do azeite de uma das viúvas dos filhos dos profetas. E o terceiro milagre, a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Bem, no momento em que Deus usou Eliseu, tendo ele sido chamado por Josafá, para poder ser o canal, o instrumento de Deus naquele momento difícil, aprendemos que a pergunta do rei Josafá nos ensina que a bondade de Deus é grande, a bondade do Senhor se manifestou ali, naquele momento, apesar de, na companhia de Josafá, estarem mais 2 reis, que não eram considerados reis piedosos,
ou tementes a Deus. Mas aí aprendemos que Deus não levou em conta aquele momento ou a situação de alguns daqueles reis, mas honrou a fé e o temor que havia no coração do rei Josafá. Quando os 3 reis foram à guerra contra os moabitas, destacando-se Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, também fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca porque havia promovido a adoração ao verdadeiro Deus, ali também estava o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra certamente havia sido a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Mas naquele momento difícil, o rei Josafá pede a intervenção do Deus Todo-Poderoso através de um homem, através de um profeta. E aí o milagre acontece, porque em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva, conforme 2 Reis 3:17. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Eliseu foi o canal de Deus naquele momento de enorme necessidade. Aprendemos nesse primeiro tópico que não importa se pessoas infiéis existirem no meio das pessoas fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor daqueles que o temem. Havia um homem de fé entre os 3 reis e havia um profeta de Deus pronto para ser um instrumento de Deus para o milagre naquele dia. O segundo tópico da lição de hoje fala que Eliseu foi usado também por Deus para aumentar o azeite de uma viúva que havia sido esposa de um dos discípulos dos profetas. A situação das viúvas naquele tempo em Israel era de extrema calamidade, pois nos tempos bíblicos era bem difícil essa situação, visto que as mulheres daquela época dependiam exclusivamente dos seus maridos para lhes prover o sustento. É o caso dessa viúva aqui mencionada. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, porque havia falta de suprimentos, havia dívida e a ameaça de que os seus filhos fossem vendidos como escravos. Diante de tal situação, Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Como? Através do profeta Eliseu. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela viu o milagre, mas mesmo assim perguntou ao profeta: aquele que começou a instrução é que deveria terminar.
Ela viu o milagre da multiplicação. Ela agora não possuía apenas uma botija de azeite. O azeite havia se multiplicado e estava nas vasilhas emprestadas. Mas então ela recorre ao homem de Deus outra vez, conta o resultado e diz o que devo fazer. E a resposta é: vende o azeite, paga a dívida. Assim teus filhos não estarão mais ameaçados de serem vendidos ou levados como escravos. E você, com os seus filhos, poderão viver do que sobrar. Vivam do resto. Bem, aí está uma solução extraordinária em um momento de extrema necessidade. Só Deus poderia intervir. Porém, o mais interessante de tudo isso é que ele faz isto ainda hoje, abrindo portas onde você não vê portas, trazendo suprimentos onde você não vê nenhuma possibilidade. Mas ele é especialista em preparar mesas no deserto. Ele é dono de todo o poder nos céus e na terra. Por isso, querido professor, comente isso com os seus alunos. Peça aos seus alunos, inclusive, que apresentem evidências, testemunhos de homens e mulheres que vocês conhecem, que em momentos de extrema necessidade clamaram ao Senhor, como aquela pobre viúva clamou e, orientada pelo profeta Eliseu, viu na sua casa um grande milagre. Deus ainda faz milagres. Ele é maravilhoso. E aí nós aprendemos que fé, obediência e família unida contribuíram para a realização do milagre. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se assim que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida daquele que crê. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Não é necessário muito barulho, não é necessário um grande evento, não é necessário um grande pregador, um pastor de renome, não é necessário, muitas vezes, uma pessoa de um ministério de altíssima relevância. Às vezes, Deus usa pessoas anônimas em situações quase desconhecidas. Ele usa porque o poder é dele, a glória é para ele, o reino é dele, ele é soberano, ele é maravilhoso e por isso a ele glórias eternamente. Aprendemos assim que basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Em vez de estarmos murmurando, reclamando ou tristes por aquilo que ainda não temos, por aquilo que ainda não aconteceu, deveríamos estar a maior parte do tempo agradecendo a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele já nos deu, pelo que Ele já realizou para a glória e para o louvor do seu santo nome. Basta observar o exemplo que estamos estudando. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus também se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado, porque Deus tem também o seu propósito para a família que Ele constituiu segundo a sua vontade e para a glória do seu nome. O segundo tópico pode ser resumido assim:
Deus não necessita de coisas grandes para operar milagres. Muitas vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos, já está à nossa disposição. Só precisa fazermos uso para vermos o milagre acontecer. O milagre é obra de Deus, é aquilo que é impossível aos homens, que é totalmente possível para Deus. O terceiro tópico fala do milagre da morte que havia na panela. Uma pequena explicação sobre a escola de profetas aqui mencionada. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Judá. E Gilgal, melhor dizendo. Eram 3 cidades onde, de costume, havia sempre um grupo de jovens em torno de um profeta. Nestas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus e desenvolviam um relacionamento com o eterno Deus, contribuindo na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, muitas vezes esses filhos dos profetas ou discípulos dos profetas, estes alunos de um seminário interno, um local de treinamento, conforme outros textos atestam, muitas vezes eles foram perseguidos por alguns reis idólatras que governaram, que reinaram sobre Israel. Diz o texto que foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, os alunos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou, junto com os legumes, uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram a comida, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia feito mais um milagre. Deus havia tirado a morte que estava na panela, isto é, o perigo de envenenamento ali acabou. Era zero. Aprendemos que o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres. Porém, espera de nós uma atitude de fé. Espera de nós uma atitude de fé. Com este breve comentário sobre o ministério de Eliseu, concluímos que nesses 3 milagres apresentados nesta lição, percebe-se que eles aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com a sua palavra, obviamente, mas ele também está comprometido com pessoas de fé que também sejam operantes e diligentes. Tudo de acordo com a sua eterna e bendita palavra. E, finalmente, quero apresentar a você algumas extraordinárias lições que podemos aprender do comentário de hoje. Lições sobre ministério, lições sobre liderança. Em primeiro lugar, é Deus quem escolhe. Deus escolheu Eliseu antes que Elias fosse arrebatado.
antes que Elias encerrasse o seu ministério, Deus mesmo chamou Eliseu. Havia um homem para mentorear, orientar, mas quem lembrou o nome de Eliseu foi Deus. Quem mandou Elias ir ao encontro de Eliseu foi Deus. Quem disse a Elias: unge a Eliseu em teu lugar como profeta? Quem disse isso foi Deus. Elias fez a sua parte. Elias foi ao encontro de Eliseu e lançou a sua capa, fez o convite. Eliseu atendeu. Aprendemos aí uma segunda lição, para que eu e você tenhamos um ministério bem-sucedido diante de Deus e dos homens. Precisamos fazer o que Eliseu fez. O que foi que ele fez? Lá no início, ele matou os bois com os quais ele trabalhava, queimou os apetrechos, queimou o jugo, o arado, a canga, transformou em lenha, matando os bois, fazendo uma festa e dando alimentação a todos os seus convidados. Despediu-se dos seus pais e seguiu os passos do profeta Elias, o homem de Deus, o homem que Deus havia levantado em Israel para ser uma testemunha fiel em tempos difíceis. Foi assim que Deus pôde contar com Elias. Mas ele já podia contar também com Eliseu, porque Eliseu se dispôs. Ele se dispôs de tal modo que era como se ele, ainda que se arrependesse, que viesse a se arrepender, que não foi o caso, mas se porventura viesse a ter algum arrependimento e vontade de voltar atrás, ele agora estava impedido, porque até o seu instrumento de trabalho já havia se esgotado. Não havia mais os bois, não havia mais os apetrechos de trabalho, seu arado, a canga ou jugo, não havia mais. Em terceiro lugar, aprendemos no ministério de Eliseu que para que uma pessoa tenha um ministério bem-sucedido, ela precisa ser fiel. Fiel não somente a Deus, quanto ao temor, à piedade, à dedicação, à fidelidade de coração, mas fiel também ao seu mentor espiritual, ao seu líder, aquela pessoa que confia em você, que lhe deu uma oportunidade para servir na obra de Deus por intermédio dele. Seu nome foi lembrado. Lhe foi atribuída uma tarefa. Lhe foi dada uma responsabilidade. Espera-se de você uma atitude. Faça como Eliseu. Seja fiel. A terceira lição que aprendemos sobre o ministério, nessa história, nesse comentário, é que Eliseu perseverou em servir a Deus e em servir ao seu senhor Elias. Ele perseverou. Enfrentou certamente algumas dificuldades, mas estava ao lado de Elias até o último dia de sua jornada na terra. E por isso, ele foi a pessoa certa para fazer aquele pedido para Elias diante da oportunidade que o profeta Elias lhe concedeu quanto à porção dobrada. Em quarto lugar, o ministério de Eliseu teve continuidade, mesmo depois da morte do seu grande mentor, da morte de Elias. Eliseu não teve dificuldade de dar continuidade. No primeiro momento, Eliseu usou
um instrumento profético de Elias, a capa do seu mentor, do seu líder, do seu Senhor. Porém, depois você vê Eliseu usando um bastão, um cajado, e não mais a capa de Elias. Ele usou a capa de Elias no primeiro momento, para poder receber a confirmação profética. Então aí já temos uma quinta lição. Perceba que no primeiro momento, para poder ter a confirmação do seu ministério, Eliseu usa a capa de Elias, lança sobre o Rio Jordão e pergunta: onde está o Deus de Elias? As pessoas não devem ter ouvido, quem estava um pouco mais distante de Eliseu, mas ele certamente ouviu o eterno Deus dizendo: estou aqui. E logo as águas do Jordão se abriram e Eliseu passou a pé enxuto, como Elias havia passado. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado viram e alegraram-se e disseram: está confirmado que ele é, de fato, o novo profeta, o novo homem de Deus em Israel. É preciso esperar a confirmação. Essa confirmação é algo prático. As pessoas precisam ter certeza que você tem intimidade com Deus, que você foi chamado por Deus, que você está comprometido com Deus e com a sua obra. É preciso dar tempo para que as pessoas tenham esta certeza e esta convicção. Isso aconteceu com Eliseu. E a quinta lição, eu já introduzi ainda há pouco, a lição ministerial é que você não vai passar o tempo todo usando ferramenta alheia. Você vai usar suas próprias ferramentas, o seu estilo, sua maneira de ser, sua maneira de trabalhar, quando você estiver com o ministério autônomo. Enquanto você está colocando águas nas mãos do mentor, você está usando ou pode usar o instrumento dele conforme a possibilidade e a permissão. Mas quando tiver o seu próprio ministério, quando tiver seguindo a orientação de Deus, no tempo de Deus, Deus lhe dará a oportunidade de usar o seu próprio instrumento profético, como Eliseu o fez. E a última lição sobre o ministério, que posso deixar com você, sobre a importante vida, história, uma história extraordinária de milagres, de intervenções divinas que aprendemos através do ministério de Eliseu, é que se você se colocar na presença de Deus com humildade, com sinceridade e com profunda dedicação, o Deus que usou o seu pai na fé, o Deus que usou o seu mentor espiritual, o Deus que abençoou o ministério dos seus líderes espirituais anteriores a você, é o mesmo que está pronto para abençoar a tua jornada, a tua caminhada. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe você e até a próxima lição, se Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.